Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Daniel Dinslacken por aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a real importância da água cervejeira. Tem muita controvérsia sobre isso, muita gente considera muito importante, muita gente fala que a água não é tão importante assim. E eu sei que uma das principais dúvidas dos cervejeiros, principalmente para quem está começando, é se realmente é importante, se a água realmente é importante. Muita gente diz que não, muita gente diz que sim. Se a gente partir do princípio que a água pode fazer parte de, no mínimo, 90% da composição da cerveja, e também de que a gente pode ter uma grande variabilidade de águas em termos de composição química da água, é de se esperar que sim, ela seja importante, tá? Quando as pessoas falam, se você já ouviu, de repente às vezes algum cervejeiro, até que é experiente, tá? Falando que não é muito importante, as chances são de que ele está querendo falar que a água não tem muita importância, porque a partir da água que você tem, seja ela qual for a fonte que você tem, você consegue recriar uma água adequada para a sua cerveja. De uma maneira geral, você não precisa ter uma água com características específicas para produzir uma boa cerveja. Você consegue produzir boas cervejas com diversos tipos de água, mas a verdade é que tanto o pH da água, ou principalmente o pH da solução que a gente cria a partir com a água do nosso mosto, vai ter relação direta no processo de mosturação. E claro, os sais dissolvidos que tem na água e outros elementos, os íons que tem ali, vão sim influenciar totalmente tanto a mosturação, atividades enzimáticas, reações químicas que tem dentro do processo de produção mesmo, durante a abraçagem, depois da fermentação também. Alguns elementos servem como nutriente para leveduras, então a composição química da água sim é muito importante. O que a gente geralmente fala, para não deixar isso tão complicado, não querer complicar as coisas no começo, é que você sim não precisa se preocupar tanto assim com a água, a não ser, o que eu sempre falo, não ter cloro na sua água que você vai produzir cerveja, porque se tiver cloro você vai ter uma água ruim, a sua cerveja vai acabar aí ficando intragável. Mas, partindo desse princípio, você está apto a produzir cerveja depois que você está dominando o processo. É sim muito interessante você conhecer a sua água, dominar, saber as características da sua água e conseguir entender como que o ajuste de água pode favorecer o seu processo de produção. Tá? Eu costumo dizer que o ajuste de água ele é como se fosse o tempero da cerveja, tá? Então, vamos dizer que a gente tem os ingredientes, tem o sal ali padrão, mas sabe aquela pimentinha que você pode colocar, um outro tempero específico, aquele segredinho que você tem quando você está fazendo sua comida, que dá um toque, que realça o sabor, mas que não que se você não colocasse aquilo ali, a sua comida não ficaria boa. Mas quando você coloca aquilo ali, é o seu toque e pum, explode, a comida fica muito melhor. Seria mais ou menos isso. Ou a gente também pode fazer uma associação, algumas pessoas aqui eu sei que não vão entender que são mais novas, mas sabe aquelas antenas que a gente antigamente tinha, o HF que ficava em cima da televisão e tinha dois botõezinhos ali para a gente fazer o ajuste de canais, que geralmente quando mudava de canal precisava ajustar a antena, e tinha o primeiro, onde você chegava nos canais, e depois tinha a sintonia fina. Então você ia ajustando, chegava naquele canal e ficava embaçado, com chiado, assim. Aí você ia ali na sintonia fina, girando um pouquinho para o lado, devagarinho, até que a imagem ficava boa. Então o ajuste de água, eu diria que seria isso. O primeiro botão é o processo, entender o processo, fazer cerveja, a cerveja fica legal. Depois que você está conseguindo fazer isso, você vai para o segundo botão do ajuste fino, da sintonia fina, que é o que a gente pode falar que é o ajuste fino da qualidade da água no seu processo de produção. Aí você vai ajustar ali e acertar devagarinho para realmente acertar na tampa e ficar com uma boa cerveja. Isso porque essa composição química da água, ela vai influenciar tanto essa parte química, tanto essa parte de processos, que é fundamental, como também uma questão mais de sabor mesmo, tá? Então, às vezes, a gente priorizando alguns elementos, a gente prioriza o malte. Se a gente trabalha, por exemplo, com teor de sulfato maior, a gente prioriza o amargor. Se a gente trabalha com cloretos maior, a gente está priorizando o malte. A gente tem níveis de cálcios que são fundamentais para a gente ter um bom processo. Então, com um nível menor, a gente às vezes não atinge a floculação ideal, a gente não consegue fazer com que as enzimas trabalhem no seu máximo rendimento. Então, são várias questões que podem deixar a sua água melhor para você conseguir fazer uma cerveja melhor ou não tão eficiente, vamos dizer assim. Então, se a sua água não está bem ajustada, você faz uma cerveja, a cerveja pode ficar boa, mas não necessariamente você atinge o máximo de potencial que você tem. Então, o ajuste de água vai levar você para esse nível além, para você conseguir dominar mais e atingir um nível maior no quesito de qualidade.
Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como fazer esse ajuste, eu vou fazer isso na semana que vem. Para quem não sabe, essa semana começa o workshop cervejeiro, inscrições gratuitas, totalmente online. É só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo. Você deixa seu e-mail ali, está pronto, vai receber por e-mail todos os dados para participar do workshop. E dentro do workshop eu trago para vocês uma aula completa do programa cervejeiro, onde eu ensino meus alunos exatamente toda a importância da água, a química da água e, claro, principalmente o ajuste de sais da água, como fazer para otimizar isso, qual a importância de fazer isso, e ensino isso de forma prática. A gente tem uma planilha ali para a gente fazer na prática como que você pode fazer esse ajuste, o que você baixa, onde que você consegue isso, para conseguir colocar isso na sua produção e aumentar a qualidade da sua cerveja. Então, se por acaso ainda não tiver inscrito no Workshop Cervejeiro, começa quinta-feira agora, dia 30 de março, e vai até o dia 9 de abril, na semana que vem. Se eu não me engano, na quarta-feira vai ter essa aula sobre água, mas a gente manda tudo por e-mail, só clicar aqui no link, se inscrever, que semana que vem vocês têm mais detalhes e vocês vão ver quão importante é o ajuste de água e também quão fácil é. Não é complicado, dá para fazer sem muito segredo, com alguns sais que a gente pode comprar aí para conseguir fazer as adições e sim conseguir levar nossa cerveja para um outro nível e chegar aí a fazer uma cerveja excelente, uma cerveja muito boa, digna de medalha aí num concurso. Certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã está de volta com mais uma sacada. Tchau, tchau!